Montanha-russa do Minha Casa Minha Vida. Faz o que? Menos de 2 meses o governo liberou mais de 20 bilhões de reais para financiar o programa. Também nos últimos meses ampliou a faixa de renda, subiu o teto do valor do imóvel. E a Caixa disse que o programa tinha muito espaço para crescer. Mas essa semana o governo acabou de bloquear mais de 2,9 bilhões de reais do orçamento para financiar o Minha Casa Minha Vida. Quase metade do valor que estava previsto no orçamento do governo federal para esse programa neste ano. Eu vou te dizer uma coisa, eu não me surpreendi. Esse é um dos motivos pelos quais eu nunca empreendi e não pretendo empreender construindo imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. E nesse vídeo eu quero te explicar com mais detalhes o motivo disso, o que aconteceu que o governo mudou de rota e o que muda para o programa daqui para frente. No bolo todo, o governo federal decretou um bloqueio de 23,7 bilhões de reais no orçamento de 2026, justamente para cumprir um arcabouço fiscal e dar conta de cumprir o orçamento, né, do ano e o pagamento dos benefícios para aposentados, pensionistas, BPC, que é o benefício de prestação continuada, e entre tantos outros programas do governo, um deles, talvez o mais afetado, foi o programa Minha Casa Minha Vida, que através do Fundo de Arrendamento Residencial, que sustenta o programa pelo governo federal, teve 2,9 bilhões de reais bloqueados. O governo tinha reservado 6,3 bilhões de reais para o programa e cerca de 3 bi agora foram bloqueados, não vão ser mais repassados. O Ministério das Cidades, que é o representante ou responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, disse que isso não vai afetar em nada o financiamento do programa, que tudo segue normal, mas assim, o dado, né, que mostra para o mercado é que teve dinheiro que estava previsto e foi bloqueado. Será que vem mais por aí? Vamos dar um passo mais para dentro desse programa para você entender como funciona. Olha, Minha Casa Minha Vida é um ótimo programa. Foi criado em 2009 pelo governo Lula. Por mais que eu nunca votei no Lula, é um bom programa, ajuda muita gente. Precisa do subsídio, senão essas famílias não vão conseguir comprar casa própria. Precisa da assistência do governo. O mercado liberal, por mais que eu goste muito dessa ideia do mercado liberal, ele não seria o suficiente para poder ajudar essas pessoas a adquirir a casa própria, não do modelo que é o nosso governo, nossa economia hoje. Então é um ótimo programa que já ajudou mais de 3 milhões de pessoas a adquirir a casa própria. O governo tem a meta de financiar até o final desse primeiro governo dele, talvez seja o único, sabe lá, mas tem o objetivo de financiar mais 3 milhões de moradias. Ainda assim não é o suficiente para o déficit habitacional. Por mais que esse programa ele seja interessante, o problema não é o Minha Casa Minha Vida, o problema é o funding, os recursos para financiar de maneira subsidiadas esse perfil de imóvel. Quando o principal motor de financiamento, tanto do custo da obra, da produção do imóvel, como também da aquisição da família, é o orçamento federal, além do FGTS, além do Fundo Social do Pré-Sal, mas principalmente recursos do governo, do Ministério das Cidades, que no final das contas é o nosso imposto, o negócio fica refém de uma variável que ninguém controla. E o orçamento federal no Brasil, dado esse desafio fiscal que nós temos, logo vai bater aí o nosso custo, né, o nosso déficit, a nossa dívida pública, vai bater o valor do PIB ano que vem. Dada essa mudança, essa característica, nosso orçamento federal, nós temos uma característica muito ímpar, né, que ele muda toda hora, é instável. Bloqueia de um lado, abre de outro. Quando a meta fiscal aperta, contingencia recursos. Quando a eleição chega, afrouxa aí os financiamentos. Como os empreendimentos imobiliários, Minha Casa Minha Vida, qualquer outro segmento, são de ciclos longos e necessitam uma previsibilidade financeira, de fluxo de caixa, é capital intensivo colocando lá no canteiro de obras. Quando a previsibilidade que parecia existir some de uma hora para outra, deixa todo mundo, né, que empreende nesse segmento também receoso de empreender. É exatamente o que aconteceu essa semana. Beleza, 2,9 bilhões, segundo o Ministério das Cidades nada muda, mas isso acende um alerta para quem empreende, para quem constrói empreendimentos. Poxa, e amanhã? Será que não vem mais 2, 3? Será que não é aqueles 20 bi que foi liberado em abril? Porque olha o ciclo se repetindo, né? Primeiro, o governo federal aumenta as faixas de renda, aumenta o preço, né, dos imóveis que podem ser financiados, libera uma margem de lucro e fica mais saudável, libera mais recursos para financiar tanto a produção como também para financiar
a família que vai adquirir a casa própria, mais subsídios. Bom, o mercado responde, né? As incorporadoras que estavam olhando para outros segmentos, estavam paradas no Minha Casa Minha Vida, aceleram lançamentos, compram mais terrenos, viabilizam novos projetos, a obra começa e aí o cenário fiscal aperta, o orçamento do governo federal aperta, precisa ser ajustado e os recursos que já tinham sido liberados precisam ser bloqueados, contingenciados. E imagina você lá com a obra torando, né? Milhões de reais toda semana de pagamentos. A obra não para imediatamente, não tem como fazer isso, né? Mas o fluxo de caixa vai apertando, apertando, o cronograma começa a atrasar, o custo financeiro sobe e tudo isso aconteceu, né? Principalmente a liberação de 20 bi e o bloqueio de quase 3 em menos de 60 dias. Então é muita instabilidade nesse segmento. Mais uma vez, segundo o Ministério das Cidades, nada muda, os recursos continuam sendo liberados, financiamento, tá tudo certo, demanda para Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil ainda vai muitos anos muito acima da oferta. Mas o ponto não é esse, o ponto é como que você vai empreender num segmento em que a saúde do mercado depende única e exclusivamente do governo, da saúde do governo, de quem estiver no comando do caixa. Por isso que eu decidi, desde 2018, quando eu adquiri o primeiro terreno, sempre foi no alto padrão. Poderia ser no médio padrão, que também sofre muito com o Selic. Aí é outro, não é o governo, mas é a economia por tabela, né? Também o segmento do médio padrão, vamos considerar hoje o que foge do Minha Casa Minha Vida, que é 600 mil, até 2.250 imóveis de 600 mil a 1 milhão e meio, tá? Principalmente. Esses sofrem pelo financiamento da Caixa, pelo financiamento da poupança, em outros bancos também. O custo do crédito está muito caro e essas pessoas perderam muito poder de compra. São segmentos que dependem do governo e de uma saúde da economia para serem financiados, para serem construídos. E olha, eu já tenho 13 anos de mercado imobiliário, 12 mais 1. Desde 2013 eu atuo nesse segmento como corretor de imóveis, como incorporador, fui engenheiro, atuei na engenharia, já analisei, fiz muito estudo de viabilidade aqui em Santa Catarina, fiz muito estudo de viabilidade para segmento popular, a conta fechava, mesmo que a margem de lucro é mais enxuta, entre 15% e 18% de margem de lucro, mas eu sempre fiquei de fora como incorporador, justamente porque o poder da tomada de decisão, da velocidade ou não dos projetos, é externo. Ele introduz uma variável e eu, como empresário, talvez você se identifique com isso, não consigo controlar, não consigo precificar com maior precisão, que é a decisão política sobre o orçamento federal. Então, quando você constrói no alto padrão, com tabela direta, ou mesmo com o saldo nas chaves lá de 40%, 50%, 60% do valor do imóvel para quitar nas chaves, o seu funding, primeiramente, é o investidor, é o comprador, é o cliente, é a família que vai morar no imóvel, tem um poder aquisitivo. Às vezes, no meu caso aqui, que construo no segmento de segunda moradia, no litoral de Santa Catarina, já é uma família que já adquiriu a casa própria na sua cidade, já quitou, já mora num bom apartamento, já tem um bom padrão de vida, já tem as contas mais resolvidas e agora aspira a ter a segunda moradia no litoral. Ou seja, não é qualquer movimento da onda da economia que vai fazer com que ela caia da pranchinha de stand-up, né? Já não está mais numa pranchinha de stand-up, já está num barquinho. Então as ondas já não interferem tanto, a economia já não interfere tanto, não vai deixar de atrasar uma parcela. Se a economia se movimenta, não movimenta tanto a aspiração dela de ter um imóvel na praia, porque os negócios dela já estão mais estáveis, já são mais previsíveis. Sim, deixa de faturar X milhões lá na empresa dela para faturar 90% desses milhões, mas ainda assim continua saudável com margem de lucro boa. Então a venda, ela existe independente ou é menos dependente da economia. Não estou dizendo que é totalmente independente da economia, as pessoas vão continuar comprando. Elas continuam comprando, mas numa velocidade mais lenta. Não tanto quanto comprariam se a economia do Brasil estivesse muito bem. Mas elas não dependem do governo e não dependem do financiamento da poupança para adquirir esse imóvel. E isso aí traz muita liberdade. E quando se constrói pelo Minha Casa Minha Vida, parte do funding, dos recursos que vão para financiar a obra e principalmente para que a família possa adquirir a casa própria, né, financiar pelo Minha Casa Minha Vida, depende de uma decisão em Brasília que pode mudar tudo em 60 dias. Então eu prefiro trabalhar com variáveis que eu entendo, possa controlar um pouco mais. A gente não controla tudo, mas parte dá para controlar.
analisar com fundamentos a demanda, localização, produto, preço, política de vendas, mas a política fiscal do governo, ela não entra nessa lista. É uma coisa que a gente monitora, mas ela não é tão influente na saúde da compra e venda desses imóveis. Agora, o que muda para a família que quer comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? Nada muda. Esse bloqueio de 3 bi, praticamente, para quem está planejando comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, nada muda. Para o programa também não vai acabar. Seria, inclusive, seria politicamente inviável no ano eleitoral ter algum bloqueio. Os recursos provavelmente já são recompostos ao longo do ano. Para uma família que está pensando em adquirir casa própria no Minha Casa Minha Vida, manda bala. Recurso subsidiado, bom, taxa de juros boa, financia 90%, tem até mesmo alguns estados que conseguem ter mais um subsídio no valor da entrada. Então, é maravilhoso para quem quer sair do aluguel e comprar casa própria. Agora, se você é um aspirante a incorporador, quer começar a construir, quer ir pelo segmento popular, eu não quero aqui te desacorçoar de investir nesse segmento, só quero te alertar que depender do governo pode ter muita instabilidade de um fator que você não consegue controlar em nada, seja o financiamento da sua produção, seja o financiamento do financiamento direto para a família que vai adquirir a casa própria no seu empreendimento. Mas tudo isso reforça para mim, e pode ser um conselho para você também, a decisão que eu tive desde o começo, né, que é operar em um segmento do mercado imobiliário que não depende de orçamento federal para continuar. E que todos os caminhos do mercado imobiliário levam aos imóveis de alto padrão. Uma pessoa que compra um imóvel no Minha Casa Minha Vida ou no médio padrão, um dia aspira a ter um imóvel de alto padrão. E quando tiver o seu imóvel de alto padrão, ela aspira a ter um imóvel aonde? Na praia ou no campo, ter segunda moradia. Então, se você quer investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta, link aqui na descrição para você fazer sua aplicação e falar com alguém do meu time, um especialista que vai te apresentar como você pode criar, multiplicar e proteger patrimônio com imóveis aqui no litoral norte de Santa Catarina com a CP8 Empreendimentos. Valeu!